Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais um corte para você e nessa sexta-feira trazendo informação do nosso Mengão, chegada de Jorginho e novo alvo no Flamengo. Galera, preparei para vocês esse corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Giro com Pascoal aí e companhia, trazendo as últimas novidades dessa sexta-feira do nosso Flamengo. Então já vai deixando o seu like e se inscreva, link na descrição desse vídeo do canal da ESPN Brasil. Importante. Temos o anúncio, Vinícius. Temos o anúncio, Vinícius. Como que é? Bem-vindo. Bem-vindo. Eu tô Benvenuto. Não. Eu sabia que eu não estava enxergando, mas não sabia se era. Recebeu era italiano, tem nacionalidade, jogou Euro, campeão, pô. Não, é bem-vindo mesmo, Felipe. Não, benvenuto. Eu tô ruim da vista. Mas tô enxergando daqui, vocês estão pior que eu. Agora embaixo eu não consigo. Seja muito bem-vindo ao mais querido. Essa bancada aqui não tá boa de vista, não. Não, eu enxergo. Benvenuto tá lá em cima, pequenininho. Sim. Foi anunciado. Bom. E você falou que é bom, mas não joga? Hoje, é isso, Pascoal? O Rafa falou lá que joga, tira qualquer um no meio que ele joga. Peraí, eu quero começar esse emparelhamento com o Pascoal e Rafa. Pro Pascoal, como que é? Tô com saudade desse embate. Aí a imagem dele, a imagem dele lá, tudo mais. Mas peraí, anuncia a contratação do Jorginho, mas depois eu vou querer a imagem no Pascoal, que o Pascoal não tá nem falando. Ele tá só colocando uma carinha mortinha. Então eu vou começar com o Rafa. Rafa! Joga no lugar de qualquer um? Oi. E aí? Tira só... Não, do qualquer um não. No lugar do Gerson não joga. Mas no lugar do Pulgar joga com sobras. E no lugar do De La Cruz, em alguns jogos, joga. O Felipe Luiz já disse em algumas entrevistas coletivas que a intenção dele é ter o Flamengo com variações de jogo adaptáveis à realidade, às circunstâncias do adversário, do estádio, da tal dosagem de carga. O Flamengo tem aí também 3 competições depois do Mundial que vai tentar dar o valor semelhante. A Libertadores é a prioridade, mas tem, obviamente, o Brasileiro, do qual é líder, e também a Copa do Brasil. Então, em alguns casos, pode ser que ele faça uma dupla ali mais consistente com o Pulgar. Em outros casos, pode ser que ele jogue com o De La Cruz, segundo homem, e o Pulgar fora. E o Alan não vai jogar, e o menino Everton Araújo também dificilmente vai jogar. Eu não vejo o Jorginho, tecnicamente, num Flamengo de alta performance, chegando para ser banco. Embora, faça novamente a ressalva que fiz no início do programa, não está jogando hoje o que jogava 1 ano, 2 anos atrás. Não é a mesma... A Premier League acabou agora há pouco. Dos 38 jogos do Arsenal na Premier League, ele fez 15, sendo apenas 9 como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma participação em gol. É um volante, tudo bem, mas sempre é um jogador que se apresenta para o jogo, que participa das jogadas com a bola no pé. Né? É um cara que tem qualidade para isso. Então, não está jogando aquilo que a gente sabe que ele é capaz de jogar. Mas, ainda assim, vindo de um time, de um campeonato de alta performance, tendo feito a força que ele fez para jogar pelo Flamengo. Ele queria muito jogar no Flamengo. Ele tinha um desejo enorme de jogar pelo Flamengo. Então ele chega numa condição de estímulo, de vontade, de empolgação muito acima. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, né, Zé Elias? Na CNTP, para mim, o Jorginho chega e joga. Pascoal, peraí, eu não tô entendendo. Para você vem para compor elenco. Ele vai disputar posição com o De La Cruz. E quando o Gerson não jogar, porque o Gerson precisa de um descanso, porque ele joga tudo, ele joga todas, e o Flamengo não tem ninguém que consiga fazer a função do Gerson, muito embora ele não seja canhoto, ele é destro, direito. A carreira inteira ele fez o segundo volante pela direita, certo? E tem aquele estilão de bater pênalti também. Dá aquela paradinha e depois dá um tapa na bola. É aquela manha, hein? Tá vendo aí? É aquela manha do gato, hein? Como é que é, Pascoal? Ele vem aqui, ele vem dar uma corridinha, aí dá aquela paradinha, aí depois ele bate o pênalti. Isso é o quê? É o pênalti? É o pênalti. É o pênalti. Ele que inventou essa... Não, pera. Vai, Pascoal. Fechado. Não, fechado não inteiro, pra ver o movimento completo. Ah, tem que ser? Pra ver o movimento completo. Mas vai, peraí, Pascoal, vai, chegar um pouquinho mais perto aqui.
ó. Não sei se a Camille chega mais perto. Ele. Porque, Olha, você tá arrumando serviço aí. Não, desculpa aí a direção, mas é que... Assim, ele bate pênalti diferente. Aí dá aquela corridinha, aí ó... Entendeu? É a manha. Dentro de instâncias mais masculinas. É uma manha pra bater o pênalti, cara. mas pulou. Você não viu? Ele que lançou moda, porque agora o Pedro faz isso também. Faz. Ele imitou o Jorginho? Isso. E aí o Jorginho vai ser banco. Na minha opinião, o Jorginho vai disputar a posição no meio-campo do Flamengo. Hoje. É que o Flamengo tem um elenco incomparável. Ficou ainda mais incomparável? Não, isso Ganhou um ar? Incomparável. Vai ganhando as. Ganhou mais as? Vai ganhando as. Você imagina um jogador desse, campeão europeu, jogou pela seleção italiana, né? Fez gol decisivo, importantes para a seleção da Itália. Jogava no time... Fez falta hoje, inclusive, hein? No Chelsea fez gols muito importantes no Chelsea, quando ele passou pelo Chelsea. Era um jogador titularíssimo. Agora, hoje, ele disputa a vaga no meio-campo do Flamengo. Hoje ele disputa a vaga. Se o De La Cruz estiver trincando, sorrindo para jogar, ele não toma a vaga do De La Cruz. Tem certeza disso? Muito obrigado, me ajuda muito. E o Gerson jogando o que joga, ele não tem onde jogar. Se não tiver... Peraí, desculpa, Silas, é que o Pascoal você conhece. E o Pulgar. Pascoal, é o seguinte... No lugar do Pulgar, nem Pera, pensa, porque pera. ele é segundo volante. Trinco é só o Pulgar. Jogo do Flamengo. Felipe Luiz precisa substituir. Jorginho agora vai pro banco, na sua opinião. Puxa. Ele olha pro banco, como é que é o Felipe Luiz? Acha graça de tudo, ele começa a rir. Entra ali pra dar uma mãozinha pra mim ali de segundo volante ali, Jorginho. Entendeu? Ele pode fazer uma variação tática no time do Flamengo. O Flamengo pode jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Puxa vida, você já pensou? Cebolinha. Cebolinha tá no banco. Cebolinha. Luiz Araújo. Bruno Henrique. Luiz Araújo. Falta o centroavante. Mas eu passo para ter um detalhe. Qual que é o detalhe, Ciro? Na final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, eu estava lá no Morumbi. Você olhava para o banco do Flamengo, meu Deus do céu, era uma seleção. Mas tinha um outro cara, chamado Sampaoli. Era uma seleção. Tava no banco também. A coisa não... E o São Paulo andou. foi lá e foi campeão. O Flamengo teve problema. Depois de Pablo Mari e Rodrigo Caio, o Flamengo teve Davi Luiz, o Flamengo teve Léo Pereira, Léo Ortiz, Pablo, trouxe um monte de gente para jogar ali. Fabrício Bruno, e não deu certo. Encaixou agora. Não faz muito tempo. E quem que era o cara que fez muita falta no Flamengo quando foi embora? O tal de João Gomes. Por quê? Porque era o cara que marcava. Porque pra essa rapaziada jogar, Gerson jogar, Rascaeta jogar, todo mundo jogar. Tem que ter um cara ali que, esse cara... Agora de todo e jogo. o Pulgar ficou muito tempo escanteado lá porque não tinha lugar pra ele. Agora que ele assumiu a posição... Mas o Jorginho joga nessa função. Não joga de primeiro? Eu acho que não, Rafa. Jorginho não. Primeiro, como a seleção italiana é campeã da Eurocopa de 2021. Mas tem 33 anos o Jorginho. Jorginho, Barelli e 33 anos já. Não vai conseguir fazer a correria que já fez. E com essas informações que o Rafa passou, que já tem tempo que ele não joga, jogou pouco. Ou seja, você vai abrir mão de um Pulgar. E você ainda tem uns meninos lá ainda. O Everton Araújo tá lá ainda, né? Tem Everton Araújo, que é um menino que tá lá. Eu gosto. É que ele tá no Flamengo. Então, no Flamengo, precisa ser o Andrade, precisa ser o Adílio, precisa ser o Tita, precisa ser... Senão, não serve para eles lá. Mas o Everton Araújo é um bom jogador. Agora que encaixou o Pulgar, que faz a correria para todo mundo, e manda embora o De La Cruz também, porque para mim o De La Cruz já... não vai ter mais lugar. Porque, Na fila do pão ele tá atrás de Jorginho. Eu acho que vai estar. Eu acho que é também isso. Eu também, mas peraí, eu quero... Vai com o Jorginho chega pra jogar no lado de La Cruz. Que vamos combinar. O De La Cruz eu acho um grande jogador. A passagem dele no Flamengo é ok. Então você acha que é possível?
é abaixo. Eu também acho. Assim como foi a do Davi Luiz. Quem viu esse cara jogar na seleção uruguaia... Eu vou fazer um questionamento. Antes mesmo de e daí joga pro Rafa. Quem viu ele jogar no River Plate, quem viu esse cara em alto nível jogando, que jogava 2, 3 anos atrás, dá pra dizer com toda a segurança que ele tá devendo no Flamengo. Concordo. Não, eu vou fazer uma pergunta pro Rafa. Se o Rafa me permite isso, né? O que acontece é o seguinte, mestre. Tem uma mestre, informação... meu avô era seu fã, mestre. Tem uma informação circulando de que o Gerson vai sair do Flamengo depois do Mundial de Clubes com uma proposta estratosférica. Da Arábia? Tem uma informação do GE, né, do Globo Esporte, que é do Zenit novamente interessado no Gerson. É uma proposta modelo gigante. Se isso acontecer, se essa for a realidade, pós-mundial, aí o Jorginho, para mim... O Gerson já recusou uma proposta do futebol russo, não tem tanto tempo assim. O que se sabe do ponto de vista de projeção de carreira dele. Isso é só conjectura, tá? Leitura de cenário, não é necessariamente uma apuração, de momento. O que se sabe é que o Gerson, para sair do Flamengo, ele até gostaria se fosse para jogar em uma grande liga da Europa e num time que brigasse por títulos. Quando ele volta da Europa para o Flamengo, ele volta em baixa no mercado global do futebol. E aqui no Flamengo, ele recupera muito da sua imagem dentro do mercado. O mercado da bola começa a ver o Gerson outra vez com bons olhos, como via lá nos tempos idos de 2019 e 2020, quando ele entrou e encaixou naquele meio campo do Flamengo do Jorge Jesus, que ganhou a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Então, o desejo do Gerson no primeiro momento, se for para sair, seria uma condição esportiva para ele vantajosa, favorável, porque recentemente ele passou por um reajuste, né? Um reordenamento contratual que foi muito vantajoso. Então, não sei. Né? E outra coisa, gente, jogador de mercado joga onde quer. Não estou dizendo que ele não vai para a Rússia, tá? Ele pode cismar de ir. Mas, num primeiro momento, o que se sabe de leitura de cenário é que o Gerson, associado do Flamengo, se for algo muito vantajoso esportivamente. Porque, financeiramente, o que o Flamengo já dá para ele é bem suficiente. O Gerson já tem 28 anos, hein? Novinho. Para a Europa, para um time que joga para ser campeão, não é tão fácil assim. E uma coisa que pode pesar para ele é a questão da seleção, né? Porque ele viu o Luiz Henrique, que estava crescendo na seleção, saiu. Aliás, vou dizer para você, o Luiz Henrique, todas as vezes que entrou na seleção, entrou bem. Sim, agora não é chamado. Então... não teve esse retorno aí. Mas para mim o Gerson, vocês sabem a minha opinião a respeito do Gerson, né? Para mim o Gerson é um jogador diferente de tudo que tem nessa posição de segundo volante. É muito difícil ter um jogador com a categoria dele. Jogar nessa posição de segundo volante, um cara canhoto, um cara que tem uma excelente visão de jogo, trabalha muito bem pelo lado direito. Dom Carlo vai observar isso e vai trazê-lo para jogar um pouquinho mais pela direita do que pela esquerda nesse próximo jogo contra o Paraguai, porque ele pode fazer essas... hoje a nomenclatura certa é associações. Não vai jogar com 2 volantes? Não vai, você acha que não vai com 2 volantes? Acho que ele vai jogar com 2 volantes, mas um volante de saída com o Gerson, um volante fixo e um volante de saída e um meia. Faz um 4-1, 2-3, entendeu? A minha visão, eu acho que assim... E o Gerson vindo para a direita. Né? Eu acho que dá para fazer... O Estevão ou o Antony vão sorrir. Porque aproxima, recebe, toca, recebe. Sabe o que eu lembro disso, Silas? Eu sempre falo isso para você. Eu tive o privilégio de ver grandes treinadores trabalhando em campo. Né? Cilinho, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Elba de Padua Lima, eu posso enumerar Zagallo, eu posso enumerar todos aqueles que eu vi treinando times e seleções. O Cilinho, ele tinha uma jogada com o lateral, o ponta e o meia de cada lado, ou era o Silas pela direita, ou era o Pita pela esquerda, que era uma triangulação. E toda hora o Miller entrava sozinho, fechava assim e o Miller saía na cara do gol. Estou errado ou estou certo? Não era isso que vocês faziam no treino de São Paulo? Porque hoje é difícil você ver uma associação, uma triangulação entre os jogadores. Ontem a seleção brasileira foi paupérrima nesse assunto, não teve nenhuma triangulação. E o Gerson é o jogador perfeito para jogar do lado direito para fazer essa assistência, colaboração com os caras que jogam ali. Então eu estou dizendo isso porque a gente vê outras vertentes no Gerson, não só o trabalho de marcação, não só o trabalho de força que ele fez ontem pela seleção brasileira. Ontem ele trabalhou mais com a força física do que com a capacidade intelectual que ele tem para jogar bola. Quem pensa que jogador de futebol joga com os pés está errado, joga com a cabeça. Então o Gerson tem mais cabeça para jogar do que jogou ontem.
Né? Então, eu imagino que... Por isso que eu acho que ele é... Na minha opinião, se eu sou dirigente do Flamengo, eu não me desfaço do Gerson. 28 anos, onde é que você vai arrumar outro? Ah, mas o Jorginho está chegando. Não é o Gerson. Também acho que não. Não é o Gerson. Não, eu também não. Agora, não acho que a discussão é essa. O De La Cruz está devendo? Também acho. Se machucou muito? Também acho. E nem falamos em Alcaraz e Arturo Vidal, hein? Que vieram também para jogar no meio campo ali, também não resolveram nada. Deixa eu perguntar, ô Vini, no Switcher tem algum rubro-negro? Se tiver, é titular ou é banco? Jorginho? Titular absoluto, diz o nosso Switcher. Então, eu não estou aqui para... É só a minha opinião. Boa, Switcher. Vocês podem ter opiniões diferentes da minha. Não é... É o Ricardo Santiago. Aí, Ricardinho. Ricardinho, gente boa, rapaz. Aqui, ó, vou falar para vocês. É só a minha opinião. Mas tem uma coisa que a gente tem que exercer, que é a democracia. Eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu vou defender o seu direito de falar. Ah, que beleza. Eu também, Pascoal. Por exemplo, eu não concordo com o incomparável, embora a chegada do Jorginho aí, tá vendo? comece a me fazer... Ô Zé, você não falou nada. Uns 2 A's a menos, né, Felipe? É isso. Não, eu não... A confusão era entre Pascoal e Não, mas eu não quero te colocar na confusão, eu quero te ouvir. Jorginho, primeiro, bom reforço? Não, eu acho que é um bom reforço. Titular? Ele vai brigar com o De La Cruz. A princípio, eu acho que chega para ser titular. Os primeiros jogos vai ser testado. Ele não vai chegar vai ficar esperando. Ainda mais um elenco desse. Ele tá vindo de contusão também, né? 11 malas, mudança literalmente. E o Flamengo anunciou há pouco aí nas redes sociais, confirmando o contrato de 3 anos. Ele vai utilizar a camisa 21, vai estar com o elenco na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo viaja no dia 11, por volta de 11 horas da noite será o embarque aqui no Rio de Janeiro. Então eu confesso para vocês que eu estou com uma expectativa muito alta em relação ao Jorginho. Eu acho que, como todo jogador, chega e busca a titularidade, mas questão de tempo de ele ser titular. E eu acho que vai acabar sobrando para o De La Cruz. E por que eu acho isso? Porque além de o Jorginho jogar muita bola, o De La Cruz, ele é um jogador que é inconstante na parte física. Ele não aguenta. Com uma certa regularidade, ele sofre uma lesão, sofre um incômodo, fica ausente de muitos jogos seguidos. Consequentemente, ele vai dar espaço ao Jorginho. E aí o Jorginho vai assumir essa titularidade e eu acho que ele vai jogar junto com o Pulgar ali na volância do Flamengo. Que para mim, esse meio-campo do Flamengo é algo assustador, gente. Olha isso. Eu fiz aqui uma postagem nas redes sociais e a postagem está bombando. Peguei as fotos de De La Cruz, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Gerson juntos. E botei esse meio de campo do Flamengo aqui, hein? Cara, é o meio de campo dos sonhos de qualquer treinador, de verdade. O Felipe Luiz, ele vai ter grandes jogadores à disposição dele para essa função. E, além disso, o Flamengo ainda está buscando a contratação de Carrascal, colombiano. E já vou entrar nesse assunto. Repito o que eu falei no vídeo anterior, para quem não assistiu, para a nossa audiência rotativa. Esse jogador, ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta, para jogar na função do Arrascaeta, ser o reserva imediato do Arrascaeta. É um jogador que tem muita qualidade. Ainda não tem nenhuma novidade em relação a isso. O Flamengo mantém a proposta na mesa do Dínamo da Rússia, mas é uma negociação extremamente difícil, conta com o desejo do jogador, com o sim do jogador. O jogador já deu ok para o projeto do Flamengo. Então acho que é uma contratação super interessante. Mas, rapaz, acabou a luz, eu vou continuar aqui. Não dá para parar, não. Eu acho que é uma contratação que o Flamengo precisa tentar mesmo. Voltou a luz, vamos, ao vivaço para vocês. Aqui é tudo assim, ao vivaço. E é uma contratação interessante, sim, que o Flamengo precisa para essa função. Fala há muito tempo que o Arrascaeta precisa de um reserva imediato, e o Carrascal, pelo menos na visão da diretoria e da comissão técnica, o Felipe Luiz, é esse nome. Mas, por enquanto, sem novidade. O Flamengo esticando a corda até onde é possível para tentar a chegada desse jogador. Já ofereceu 10 milhões de euros, mais 2 por bonificação, que pode chegar a 12 milhões de euros. O Dínamo pede 15, então está esse entrave dos valores aí. Um jogador que pode sair do Flamengo a qualquer momento é Ryan Lucas. O Flazoeiro trouxe a informação que o Sporting de Portugal tá de olho na chegada desse jogador de seleção brasileira, tá inclusive com a seleção sub-20 nesse momento, tem 20 anos, tem muito potencial, e a informação que eu tenho é que a proposta já foi feita ao Flamengo
as conversas estão avançando bem. Gerson, Raíza. Raíza, o Gerson vai sair ou não vai sair para a Rússia? Vai para o Zenit, é isso? É o clube do Luiz Henrique, Posso né? completar a tua pergunta para ela? Deve. Loucura, né? Raíza, é só depois, mesmo pagando a multa, é só depois do Mundial, né? A janela Não, vai agora. Não. Eu vou conversar com o pessoal do Zenit. Janela é só julho, né, Raíza? Não é isso? Olha só, vamos lá. Por partes, né? Vamos por partes. O Flamengo gosta de uma confusão, né? Aquele ditado, o Flamengo não pode ficar em paz, nunca fica em paz. Então vamos por partes em relação ao Gerson, na época da renovação de contrato do Gerson e toda aquela história da procura do Zenit, etc. Nós trouxemos aqui, né, foi apuração nossa na época, inclusive, a gente trouxe bastante detalhes sobre essa renovação do Gerson e trouxemos aqui no Placar Aberto o seguinte, o Flamengo não tinha dado ao Gerson o salário, o aumento desejado pelo staff do Gerson. E aí a saída foi o seguinte, diminuir a multa rescisória do Gerson. E eles assinaram um novo acordo e foi o que aconteceu. O Flamengo diminuiu a multa rescisória do Gerson, mas diminuiu demais. A multa rescisória do Gerson era quase 200 milhões de euros. Ela foi, e aí essa informação do valor foi do Mauro César, né? E eu consegui confirmar essa informação, ela caiu para 25 milhões de euros. Menor, inclusive, do que os valores que se falavam 29. que o Zenit estava disposto a pagar pelo Gerson na época das conversas daquela negociação. Algumas pessoas deram até que seria 28, 29, chegando até 30 milhões de euros. Né? A multa do Gerson caiu para 25 milhões de euros. E o Zenit, obviamente, que sabe disso. Na época, a gente chegou a falar aqui também, o Papa trouxe isso aqui, né, Papa? Dizendo que o Gerson ainda poderia sair, que ele tinha assinado a renovação, mas o Zenit não teria desistido, né? Clubes também no mercado árabe tinham feito sondagens e havia uma promessa de voltarem a tentar o Gerson na janela de transferências do meio do ano, né? A janela de transferências pós-mundial de clubes e que essa possibilidade dele sair estava totalmente em aberto, e isso é um fato, tá? E aí, uma situação que eu sei que chateou um pouco o staff do Gerson, o staff do Gerson acredita que essa informação, ela saiu de dentro do Flamengo, tá? Que alguém do Flamengo vazou essa informação de que o Zenit estaria novamente interessado no Gerson, vazou o valor, inclusive, da nova multa rescisória do Gerson, que é 25 milhões de euros, e o staff do Gerson não gostou muito disso. O Flamengo soltou uma nota, tá? Mais uma nota do Flamengo que não diz muita coisa. Isso aí, nação, esse foi mais um corte que eu acabei de preparar para vocês nessa sexta-feira, trazendo novidades aí sobre o nosso Flamengo. O Flamengo aí oficializou a contratação de Jorginho, um novo reforço do Mengão. Tem também um caso aí, rapaz, de Gerson, né? Sempre Gerson. Vira e volta, vem essa polêmica de Gerson na Rússia, no Zenit, né? Voltou novamente aí, surgir esses boatos. O Mengão continua no mercado da bola aí para trazer novos reforços, quer contratar. O Flamengo tá montando uma seleção, a máquina aí, e esse time na mão de Felipe Luiz tem muito a evoluir aí, na minha opinião. Pode ganhar muitos títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e fazer bonito no Super Mundial de Clubes. O Flamengo tem possibilidade sim de fazer uma boa campanha aí no Super Mundial de Clubes. Não seria nenhuma loucura o Flamengo chegar aí nas quartas de finais, semifinais. Tem elenco para isso, tem treinador para isso, e é com tudo aí para o Super Mundial de Clubes. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Flamengo vai bem nesse Super Mundial de Clubes, vai surpreender muitos europeus aí que não tá colocando fé no time brasileiro, principalmente no Flamengo. O Flamengo vai dar muito trabalho mesmo aí para os times da Europa.